Ô Marco, eu queria deixar um pouquinho do assunto macro para na hora que o Ronaldo estiver aqui com a gente. Queria mudar um pouquinho a nossa fala agora. Eu trouxe agora há pouco falando no início dessa edição sobre a questão dos investimentos em portos públicos que foram menores desde 2003, né? Empresas como Login e Santos Brasil, você acha que poderão ser afetadas negativamente com essa informação? Qual que é a sua opinião? Bom, acho que o resultado de investimento no Brasil nesse ano, em qualquer país, ele deve ser e foi afetado por conta da pandemia. Então, a gente tem menos volumes e a gente tem menos investimentos também acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem boas perspectivas, boas expectativas, principalmente para o Porto de Santos, principalmente para todo o serviço de logística aqui no Brasil, principalmente para portos, rodovias, ferrovias. Temos grande potencial. Até a gente, para quem é do mercado financeiro, acompanha no dia a dia, até quem não é mesmo no mercado financeiro, mas acompanha muito o trabalho feito pelo Ministério de Infraestrutura desse atual governo, que talvez, na minha avaliação, seja talvez o melhor ministério liderado pelo ministro Tarcísio, né? Então, a gente tem não só um potencial de expansão dos investimentos, né? Ou seja, bom crescimento e rentabilidade, mas é um indicador também que a gente chama de ROIC, né? Ou seja, os investimentos estão sendo feitos, mas com a melhor qualidade, mais focados em rentabilidade, realmente trazer mais benefícios. A gente sabe que realmente um dos grandes problemas do Brasil é a parte logística. A gente tem muito para melhorar e, ao mesmo tempo que é muito ruim, tem grande oportunidade de investimento. Qualquer investimento que fizer, o retorno aparece e é muito rápido. Então, a gente vê também, conversando com a Login, principalmente nesses últimos meses, eles sinalizam que deve fechar o ano muito parecido com o que foi o começo do ano. Ou seja, o terceiro trimestre melhor do que o segundo, o quarto trimestre melhor do que o terceiro, um trimestre seguido de outro de recuperação. Então, a gente vai ver na temporada de balanço Santos Brasil, Login já sinalizando essa tendência de recuperação nos resultados. Ô Marco, acho que ontem ficou muita gente focado ali nos dados sobre a produção da Vale. Eu queria que você comentasse para a gente qual que é a sua leitura sobre esses dados, o que podemos esperar de resultados. Não teve nenhuma grande leitura, é difícil ter uma dispersão muito grande. A Vale, ela passa uma sinalização, né, um guidance para o ano, uma expectativa de produção, e ao longo dos meses, ali, ao longo dos trimestres, você pode ter mais chuva, menos chuva, mais produção, um pouquinho mais de vendas. Então, a produção veio ok, veio dentro da expectativa. A venda talvez tenha vindo um pouquinho mais fraco, então essa leitura é que o mercado, a gente vai entender hoje, né, se vai predominar a produção, que foi um pouquinho mais forte, ou a venda que foi um pouquinho mais fraca, então não necessariamente é sinônimo. Mas se ela produziu, uma hora se traduz em venda, né? Então, se provavelmente não foi nesse trimestre, ela vende no próximo trimestre. E a expectativa é que realmente ela consiga cumprir a expectativa, o guidance de produção para o ano. Então, a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso. E o mais importante é que ela está produzindo dentro da expectativa, né? E também o preço do minério está muito forte. Então, até os analistas aqui estão revisando, mas a expectativa para esse trimestre é que a companhia entregue em dólares cerca de 6 bilhões de dólares em geração de caixa operacional. Então, é um resultado muito forte, talvez um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo um pouco de alguns detalhes, mas essa expectativa média aí de alguns dos principais analistas que acompanham o papel. Então, a leitura, teoricamente, tende a ser neutra, a gente não deve ter nenhuma percepção negativa em relação a esse indicador. Só a venda que veio um pouquinho para baixo nesse terceiro trimestre.